Olá, crianças, bom dia. Aqui quem fala é o professor Glemils. Hoje, dia 17, terça-feira, em nossa aula de português, nós vamos continuar trabalhando, estabelecendo relações entre as partes de um texto. Nós vamos aprender a se comunicar melhor com o texto em relação à comunicação do texto passada para a gente. Por exemplo, hoje nós vamos trabalhar uma atividade do estudo em casa, atividade número 28. Lá nós vamos responder a questão 1 e a questão 3. Então, essas atividades elas vão trabalhar conteúdos diferentes, mas nada do que a gente não estudou ainda. Por exemplo, na questão 3 nós vamos trabalhar sobre pontuação. Então, a gente vai fazer aqui um breve resumo sobre pontuação. Quando a gente vai pegar um texto narrativo, um texto que envolve personagens, quando um personagem vai introduzir a sua fala, por exemplo, quando vai iniciar a fala de um personagem, aquela fala inicial ela é indicada pelo uso de um travessão. E o que é travessão, professor? É um sinal de pontuação indicado por um traço. Por exemplo, o personagem professor Glemilson vai falar, inicia-se com travessão e começa a fala do professor. Um exemplo, travessão, hoje tem aula de português. Eu fiz uma afirmação. Usei o uso do travessão para introduzir minha fala e fiz uma afirmação. No final eu poderia usar um ponto de exclamação, aquele pontinho assim, com um ponto embaixo, porque eu estou afirmando. Se algum aluno fosse me interrogar sobre a aula de hoje, a fala dele ia iniciar com um travessão também, aquele ponto assim, na horizontal. Travessão é esse sinal. Como assim, professor, vai ter aula de português hoje? Ele está fazendo uma interrogação. A gente usaria o ponto de interrogação, não é isso? Então, o uso do travessão ele é comum em textos narrativos, textos que envolvem personagens que estão em diálogo, em prosa. Então, a gente comumente vai ver o uso do travessão, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação. As vírgulas são sinais de pontuação comumente usados em textos, porque ela separa pequenas pausas no texto para indicar uma enunciação, para indicar uma pausa na leitura. E após o uso contínuo da vírgula, a gente vai ver que tem os pontos finais para dar ideia, para dar sequência a novas ideias, a novos fatos. Então, a gente aprende um pouco sobre pontuação e na questão 1, a gente vai continuar aprendendo sobre a colocação verbal, sobre a conjugação verbal, sobre os tempos verbais, que foi da atividade anterior, da atividade de ontem. Nós vamos aprender a articular o verbo dentro da frase para entender se ele está no presente, no passado ou no futuro. Como é que a gente sabe, professor? Pela conjugação do verbo, pela aplicação dele. Se ele está falando em tempo presente, se ele está falando em tempo passado ou em tempo futuro, que o tempo passado é indicado pelo pretérito, ok? Então, a gente identifica a flexão do verbo. O que é flexão, professor? A flexão é quando ele está articulado, quando ele envolve plural, quando ele envolve gênero, masculino ou feminino, ou quando ele envolve o número, que é o plural. Por exemplo, ontem eu fiz a atividade número 27 de português. Ontem a gente já vê que é um advérbio de tempo e eu fiz, o verbo fazer, ele está indicando o tempo passado. Eu fiz, quer dizer que já aconteceu. Então, a gente identificar também os advérbios em articulação com o verbo, eles ajudam. Vocês perceberam? Ontem, a gente já vê que inicia-se uma frase com o advérbio de tempo que já denota tempo passado. Então, essas dicas são importantes para vocês aprenderem a articular o tempo verbal na frase, para aprender a eliminar algumas alternativas e identificar a afirmativa correta, ok?
Então, qualquer dúvida vocês me consultem. É só a questão 1 e a questão 3. Duas questõezinhas que vocês vão começar a passar por essas questões de níveis diferentes. Questão que envolve pontuação, questão que envolve verbo. E qualquer dúvida vocês podem me consultar que estou disponível, ok? Bom dia para todos.